Começa agora o podcast Simone Jardim e Convidados, um programa da plataforma Nível 50 Mais Experiência, a sua rádio e TV na web. Olá, bom demais ter você aqui no podcast Simone Jardim e Convidados, um programa de entrevistas na internet feito especialmente para você que está em busca de novos horizontes profissionais e de vida. A entrevista que você assiste daqui a pouco é com o renomado consultor e terapeuta organizacional Gustavo Bog, que apoia empresas, mas também pessoas de diferentes idades a ter clareza de objetivos e tomar decisões para alcançar todo o seu potencial. Gustavo também é professor da Universidade Aberta da Terceira Idade da USP e representa aqui no Brasil a Sage International, uma comunidade de ativistas empenhados em estabelecer um novo paradigma do envelhecimento nos 4 cantos do mundo. E na agenda do Gustavo tem ainda mais atividades. No Instituto Praxis, ele comanda o projeto Mais Velhos, Mais Sábios, com encontros presenciais que, de uma forma bem dinâmica, colocam em discussão os temas que os idosos têm interesse de discutir. Aliás, no dia 25 de agosto, lá no Instituto Praxis, Gustavo Bog faz palestra e autografa seu novo livro Envelhecer de Bem com a Vida. A obra percorre o curso da vida humana, orientando de jovens a idosos, mas também cuidadores familiares, a alcançar uma longevidade saudável. Entra no nosso site para saber o endereço e horário deste evento imperdível. Mas além de falar aqui, em primeira mão, sobre seu novo livro, nessa entrevista exclusiva, Gustavo também reflete sobre vários outros assuntos, como o que chama de completo absurdo nos dias de hoje. As organizações que não contratam profissionais mais velhos, ou seja, os que cruzaram a faixa etária dos 40, 50 anos ou mais. Eu sou a jornalista Simone Jardim, repórter e apresentadora deste podcast, uma produção independente da plataforma de rádio e TV na web Nível 50 Mais Experiência, com direção de Wagner Guedes e trilhas musicais do artista Júpiter 2. Agora você ouve a conversa que eu tive com Gustavo Bog em seu escritório aqui em São Paulo. A chamada geração Y vem vindo com muita força. Hoje, em muitas organizações, são mais de 50% do efetivo. E a gente sente que a geração anterior, as duas gerações, a X e os Baby Boomers, principalmente os Baby Boomers, estão se afastando, estão se aposentando. São pessoas que muitas vezes hoje estão numa faixa de 65, 70, até mais anos de idade. As organizações muitas vezes dizem assim: olha, aqui está o senhor Antônio, que trabalha conosco há 40 anos, veja, ele fez toda uma carreira aqui, que coisa legal, e assim por diante, homenageia essa pessoa. Mas eu diria que é quase uma raridade, porque a organização, ela tem talvez algumas pessoas antigas trabalhando, mas dificilmente contrata gente mais madura, mais idosa para ingressar nos quadros da organização. Então, na realidade, com o aumento da longevidade, o que acontece é que diversas gerações começam a ter que conviver no mesmo ambiente de trabalho. E aí, como cada geração tem suas características, os seus pontos positivos, os seus pontos que precisam ser melhorados, a gente sente que esse é um tema que ainda não está bem trabalhado na maior parte das organizações. Para a geração X, que está na faixa dos 50, considerada jovem demais para se aposentar, mas às vezes velha demais já para o mercado de trabalho. Então, assim, realmente é um espaço, a expectativa de quem nessa faixa etária quer arrumar um emprego, né, nesse modelo tradicional de trabalho, realmente encontra uma série de obstáculos. Esse é um dado de natureza cultural. Eu diria, existe assim um lugar comum, a pessoa atingiu 40 anos de idade e se tornou velho, o que é um absurdo dentro da faixa etária, né? O Brasil tem envelhecido numa velocidade espantosa. Digamos, a pessoa com 60 e poucos anos de idade se aposenta. Essa pessoa pode ter tranquilamente mais 30 anos de vida útil, de contribuições importantes a serem feitas. Então, esse é um aspecto que tem que ser levado em conta, porque essa convivência entre gerações é algo absolutamente fundamental. Ao invés de haver uma uniformidade, essa diversidade é muito rica, é muito criativa.
Eu vejo, às vezes, eu fico espantado, né? Pessoas que estão, eu diria, na flor da idade, têm vitalidade, têm um mundaréu de experiência, de competências, e aposenta, e esse é um recurso que é brutalmente desperdiçado pela organização. E é uma situação onde todo mundo perde, porque o idoso fica sem ter o que fazer. Ficar em casa vendo televisão ou jogando dominó na praça não é alternativa, né? Mesmo dizer, não, então agora eu vou viajar pelo mundo. Tá, depois que você fez 3 voltas ao mundo, aquilo não preenche a tua alma, né? A pessoa tem que realmente se sentir útil. Então, esses são aspectos que têm que ser levados em consideração. Esse desperdício de energia humana, de competências, eu acho que é alguma coisa grave, e eu sinto que algumas empresas já estão começando a ficar preocupadas com isso, começam a ter programas específicos e assim por diante, mas eu ainda acho que é uma minoria de empresas. O trabalho é uma necessidade também, até para o mercado de consumo se manter em alta, né, girando. Sem dúvida. Não só nesse aspecto como consumo, mas é muito importante, sabe, Simone, eu vejo assim, né? Para a gente se tornar um adulto responsável, é um processo muito difícil e tem um custo emocional muito grande. E quando a gente fica mais velho, é a época mais do eu quero e não tanto o tem que. Você é criança, tem que ir na escola, tem que ir bem na prova, depois tem que arrumar uma namorada ou um namorado, tem que casar, tem que ter filho, tem que comprar um carro, tem que comprar uma casa, tem que arrumar um bom emprego, enfim. E essa lista de tem que, se de um lado é positiva, porque faz com que a gente possa ter um lugar na sociedade, por outro lado, é um custo emocional muito grande. Então, a época onde eu tenho maior maturidade é a época em que eu posso realizar mais os meus desejos, né? É muito comum as pessoas entrarem nessa faixa etária com muitos trabalhos voluntários, né? Então, eu coloco minhas competências a serviço da sociedade. E não importa o que seja, se eu vou cuidar de órfãos, se eu vou cuidar de outros idosos, se eu vou cuidar das árvores da Mata Atlântica ou dos cachorrinhos abandonados, o que seja, não é? O que é importante é eu me sentir útil, eu estar me colocando a serviço da sociedade. Eu sou representante aqui no Brasil de uma instituição chamada Seijin International, e a Seijin advoga e divulga muito novos paradigmas de envelhecimento, no sentido de resgatar o papel do idoso na sociedade. Porque, principalmente em função da revolução industrial, onde a pessoa precisava ter força física, né? Então, quando o sujeito ficava velho, ele enfraquecia e não servia mais, tornava-se um inútil. Muito diferente das chamadas sociedades menos desenvolvidas, né? Dos índios, dos aborígenes e assim por diante, onde o idoso tem um lugar no conselho, né? Então, é claro que com o envelhecimento, fisicamente, o corpo vai decaindo. Isso é uma lei biológica, não tem como escapar. Eu posso adiar com uma boa alimentação, com exercícios, mantendo a cabeça ativa, assim por diante. Mas a gente sabe que chega uma hora que não dá mais. Mas intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente, eu posso continuar a crescer. Eu vejo gente com 60, 65 anos de idade encarando uma nova carreira. Faz um curso superior novo. Eu conheço a história de um médico, trabalhou, um médico famoso e tal. Ele se aposentou, se inscreveu e está fazendo um curso aliás, ele já terminou um curso de filosofia. E agora ele escreve e dá aula sobre isso. Quer dizer, a possibilidade de ter 2, 3 carreiras ao longo da vida é algo extremamente comum nos dias de hoje.
que essas pessoas, às vezes, no ambiente de trabalho, não importa se são nas pequenas empresas que essas pessoas estão encontrando espaço, né, para levar sua experiência, ou em empresas de outros setores, de outros portes, às vezes essas pessoas, elas trazem um repertório tão grande que elas, assim, de uma maneira muito espontânea, elas vão falando, mas isso não vai funcionar, isso não pode dar certo. E aí o que acontece? Acabam, entre aspas, aí, frustrando aqueles mais jovens que estão entusiasmados com a ideia ou que querem ganhar a experiência de aprender pelo erro também. Como é que você vê isso? A GV apresentou uma pesquisa e nessa pesquisa ficou assim, bastante claro que as empresas gostam das pessoas mais maduras porque são mais leais, são mais comprometidas, são mais cumpridoras de prazo, são mais seguem os horários, as regras, assim por diante. Mas, por outro lado, há uma dificuldade, que é acompanhar toda essa parte que cresce nessa velocidade maluca, que é a tecnologia, né? Você compra o teu celular ou o teu notebook, você saiu da loja, ele já começa a ficar obsoleto. Eu digo assim meio na brincadeira, mas não deixa de ser uma verdade. Eu, pessoalmente, quando tenho alguma dificuldade com o meu notebook, com o meu celular, a quem eu recorro? Ao meu neto ou a minha neta, que tem a tecnologia, sabem lidar melhor com isso. Porque eles nasceram o computador fazia parte dos eletrodomésticos da casa, né? Eu vim entrar em contato com computadores na época que eu estava na faculdade, né? Os antigos centros de processamento de dados, né? A gente abastecia o computador com cartões perfurados, né? Quer dizer, uma coisa que talvez as pessoas nem consigam entender nos dias de hoje, né? Então, cada um tem, eu acho que o seu papel. Eu acredito que os idosos têm muito a aprender com a vitalidade dos mais jovens, com essa energia, com ideias novas e assim por diante, né? E os jovens têm a aprender com os idosos essa experiência de vida, essa maturidade. Esses são dados importantes, e eu acho que a junção dessas duas forças é que vai gerar um resultado legal para a empresa. E é interessante que tem muitas pessoas que a partir dos 60 criaram grandes negócios. Eu conheço a história de um empresário que era presidente, ele foi o fundador de uma empresa, depois se tornou presidente do conselho de administração. Mas, como fundador, ele devia ir uma vez por mês para fazer as reuniões de conselho. Só que 7 horas da manhã, todo dia, o homem estava lá e palpitava, e andava na fábrica e assim por diante, e aquilo estava meio que perturbando o andamento normal daquela organização. Depois de muita negociação, esse senhor acabou indo para uma fazenda da família, ok? Fazendo criação de gado, né? E ele foi realmente deslocado assim 2.000 quilômetros para a fazenda, né? Deixa o homem lá para não atrapalhar aqui. E não é que essa pessoa pegou esse empreendimento de família e transformou isso numa atividade extremamente rentável, né? Tão rentável que passou, inclusive, a perna da empresa original, entende? Então, essa pessoa também teria a possibilidade de ficar em casa se lamentando e dizendo: meu Deus, não me querem mais, eu fiz tanto pela empresa, agora me mandaram embora. Então, mas partiu para uma outra, entende? Então, eu acho que existem essas possibilidades. Agora, se eu tivesse que dar uma recomendação, eu diria, né? A gente tem que começar a se preocupar com o envelhecimento a partir dos 25, 30 anos de idade, entende? Porque é inexorável o envelhecimento. Gustavo, você já tem vários livros publicados e acaba de ser lançado o seu mais recente livro, que é o Envelhecer de Bem com a Vida, pela Quality Mark Editora. Então aproveita aqui e conta para os nossos ouvintes um pouco desse seu novo trabalho. Escrevi um livro chamado Envelhecer de Bem com a Vida. E esse livro trata não só
do estudo o impacto da maior longevidade, né? Depois ele fala sobre o idoso, os aspectos físicos, emocionais, espirituais do idoso. Tem uma outra parte que nós falamos sobre a família, os cuidadores, como é que é esse processo, né? Porque antigamente uma pessoa com 55, 60 anos de idade falecia, né? Hoje você tem crianças, jovens, gente madura e gente idosa morando junto, né? Como é que é essa convivência? E a gente fala também muito sobre o trabalho, o quanto as organizações estão preparadas para trabalhar com os idosos, o quanto o idoso também tem que desenvolver uma série de competências, como é que ele lida com tecnologia e assim por diante, né? E temos também roteiros para como é que eu faço o meu plano de vida, né? Então, eu tenho uma expectativa muito legal, muito positiva quanto a esse livro, né? Porque eu acredito que ele trabalha e foca muito um momento que a gente está vivendo na sociedade. E é interessante porque é uma contribuição para todas as gerações, justamente para os mais jovens, que vão poder, de alguma maneira, aproveitar esse roteiro que você faz também de como se preparar, porque tem que começar a se preparar muito cedo. A família que realmente se sente muito perdida nessa hora de cuidar das pessoas idosas. E a própria pessoa, quando entra nessa fase, tentar se entender, né, nos aspectos emocional, no aspecto né, da saúde física. Enfim, é uma obra realmente muito bem-vinda. Em que momento uma pessoa deve realmente procurar um coaching, especialmente nessa questão de carreira, ou se ela vai abraçar um negócio próprio e ela, de alguma maneira, quer ter um pouco mais de clareza sobre o caminho a tomar? Veja, essa expressão coaching, ela acabou se vulgarizando. Então, hoje você tem coaching para tudo. Coaching de esportes, coaching nutricional, coaching... Enfim, eu fiz parte um bom tempo do grupo de excelência de coaching no Conselho Regional de Administração, né? E lá a gente tem definições muito claras sobre o que é o coaching. Eu tenho trabalhado tanto no ambiente empresarial, ou seja, é o chefe que pede para a pessoa fazer um coaching, quanto pessoas que espontaneamente vêm me procurar como pessoa física para fazer um processo dessa natureza. Tem situações as mais diversas. Enfim, sempre que a pessoa está frente a uma decisão e ela não consegue, pelos seus recursos pessoais, chegar a uma conclusão, eu diria, nesse momento, o coaching é indicado. Às vezes a pessoa até pode saber o que precisa fazer, mas ela quer dar uma conferida se aquilo faz sentido, se ela está considerando tudo. Eu gosto de usar a metáfora assim, de que o coaching, o coach e o coachee, né, são como duas pessoas que se embrenham por uma trilha numa mata, né? E o coach vai dizendo, olha, por esse caminho aqui é legal, tem uma lagoa muito bonita e tal, mas olha, tem cuidado porque tem isso, tem aquilo, esse outro caminho e tal. Uma coisa que o coach não pode e não deve fazer é tomar decisões pelo participante, né? Outra coisa, o coach não pode caminhar pelo participante, né? Nós temos que caminhar juntos. É interessante, especificamente na questão de idosos, né? Eu diria assim, se a gente tivesse que fazer um resumo, eu diria o seguinte, qual é a questão chave? A pessoa vem e diz, Gustavo, eu me aposentei, estou com um monte de tempo livre, o que eu vou fazer da minha vida? Essa em resumo, né? Vou montar um pequeno negócio, eu vou trabalhar como voluntário, eu vou ser escritor, eu vou ser coach, enfim, tudo esse é um conjunto de alternativas. Eu diria uma coisa que, de uma forma geral, os idosos não querem, né? É entrar de novo no tem que.
Então você imagina o seguinte, o sujeito trabalhou durante 30 anos numa organização, tinha uma diretoria indefinida, com rumos estratégicos muito mal posicionados e um chefe que era um verdadeiro carrasco. O idoso não vai querer voltar para uma situação desse tipo, né? Ele vai dizer assim, pô, a vida inteira tive que aguentar esse chefe, agora chega, não quero mais, mas quero fazer outra coisa. E aí vem a pergunta, mas o que eu vou fazer? Pode ser muitas vezes se ingressar num novo curso superior. A Universidade de São Paulo tem a Universidade Aberta da Terceira Idade, tem um catálogo de mais de 800 cursos gratuitos, com excelentes professores. Eu fico até um pouco constrangido de dizer, porque eu sou um dos professores lá do curso de envelhecimento ativo, né? Mas, eu quero dizer, é gente muito competente, né? E a pessoa tem 60 anos ou mais, se inscreve, pode fazer cursos gratuitos, excelentes, né? É uma carga horária, muitas vezes, uma ou 2 horas por semana, então é uma coisa assim bastante tranquila. Eu tenho um colega meu que é consultor e está fazendo um curso de cultura chinesa. Mas o que você vai fazer com isso? Se eu gosto da cultura, sabe aquele negócio do eu quero? Eu quero. Não vai ser útil, não vai me gerar grana um negócio desse, mas eu quero estudar, eu tenho satisfação nisso. Sabe, então, eu acho que esse tipo de possibilidade é uma coisa muito gostosa que o idoso tem pela frente, que é muito diferente só de ficar trancado em casa, vendo televisão, né, como se diz assim, apurrinhando o marido ou a mulher, né? Porque acho que faz parte do manter-se saudável você ter uma rede de relacionamentos, de amigos, de colegas, né? Então, gosta de cantar, vai para um coral, tá cheio, tem um monte de corais aí, coral em igreja, né? Eu gosto de trabalhar com marcenaria. Vai lá, faz a marcenaria, vai, né? Produz pequenos brinquedos que vão ser vendidos num bazar e a renda vai reverter a favor de um orfanato. Fantástico, a pessoa ela vai se sentir bem fazendo isso e vai estar contribuindo para a sociedade. Eu fiz há um ano atrás, aliás, menos de um ano, uma pesquisa sobre uma série de qualidades das pessoas sábias. E aprendizado vitalício foi um dos que deu destacadamente um valor que é muito praticado pelas pessoas. Aprender, eu quero aprender. E eu posso aprender com meu neto. Se eu trabalho numa empresa, eu posso aprender com um jovem em geração Z, porque ele tem coisas para me ensinar. Assim como eu também tenho coisas para ensinar para ele. Então, eu acho que essa integração, eu vejo que é muito saudável, e mais do que saudável, ela é muito necessária, eu diria quase que ela é imprescindível no momento que a gente está vivendo. Muito obrigada, Gustavo, pela entrevista, foi assim extremamente inspirador, você deu dicas aí valiosas, muito obrigada mesmo. Eu agradeço a você pela oportunidade de estar podendo compartilhar as ideias e, quando quiser, estou às ordens. Obrigado. E aí, gostou da entrevista com Gustavo Bog, que acaba de lançar o livro Envelhecer de Bem com a Vida? Então curta e compartilhe este podcast nas suas redes sociais, tudo super fácil pela nossa plataforma www.nivel50maisexperiencia.com.br e aproveita para assistir as outras entrevistas que já postamos. Vai no menu e clique em Arquivo 50 Mais. Se você quiser receber no seu e-mail avisos dos próximos programas, clique em Inscreva-se. É rápido e fácil. Toda semana colocamos no ar um novo podcast, sempre com uma entrevista que vai ajudar você a reciclar o ciclo de vida da sua carreira e ativar seu talento empreendedor. Eu sou a jornalista Simone Jardim, repórter e apresentadora deste podcast, uma produção independente da plataforma de rádio e TV na web Nível 50 Mais Experiência, com direção de Wagner Guedes e trilhas musicais do artista Júpiter 2. Até nosso próximo encontro. Você acabou de assistir o podcast Simone Jardim e Convidados, um programa da plataforma Nível 50 Mais Experiência, sua rádio e TV na web.